Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A paz de Deus esteja com vocês. Eu queria estar deixando uma palavra para vocês que fiquem em Mateus capítulo 11, do versículo 4. Vai estar escrito assim: Respondeu Jesus: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Bom, pessoal, isso aqui ainda vale para o dia de hoje. A palavra diz que ela se renova a cada dia, a escritura sagrada. E muitos ainda não acreditam no Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, Senhor dos Senhores. Que você ainda que esteja em cima do muro, se você tiver dúvida dessa passagem. Outras também que comprovam a o poder do Senhor, o, o propósito dele na terra, porque a palavra diz que o justo viverá pela fé, também que nem só de pão virá um homem, né? Que vai sair, virá da palavra que sai da boca de Deus. Então, por mais que hoje as coisas estejam muito difíceis de acreditar, porque há muita incredulidade, muito ateísmo, pessoas céticas que ficam com muita dúvida, para vocês não terem dúvida, para vocês crerem, para vocês não terem dúvida do Senhor Jesus Cristo, mesmo que às vezes pareça que tudo está perdido, que não vai mais voltar, que muitos ainda desacreditaram no arrebatamento, para vocês continuarem acreditando nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo disse. Ele foi preparar lugar, senão ele não teria dito. E eu peço para vocês crerem nele, assim como eu creio também. E também eu queria estar reforçando também para vocês que sobre um pouco a minha vida, como testemunho. Eu não foi lá um bom exemplo de cristão, que eu cometi muitos erros e falhas na minha vida, que é muito desagradável, e eu tenho vergonha dessas tomadas de ação que eu tomei, né? E, e entristece a Deus, né? Essas coisas que eu pratiquei, iniquidade, e desagrada a Jesus Cristo, né? Que ele sofreu tanto, né? Pra eu ser tão ingrato, eu ser tão ingrato, ser incompetente a ponto de fazer isso com ele. Eu quero dizer que para vocês que talvez esteja passando por uma situação semelhante, parecida, nesse momento da vida de vocês, que a batalha espiritual é grande, é 24 horas por dia, e o mundo espiritual é real, Jesus Cristo é real, o Sheol é real, o maligno também é, para vocês ficarem vigilantes, para vocês cuidarem da vida de vocês, da alma de vocês, que a vida de vocês vale muito para Deus, porque vale mais uma alma salva do que o mundo perdido, o mundo inteiro. Eu digo isso porque eu já sou batizado nas águas há mais de 10 anos, mas eu demorei muito para abrir os meus olhos, e mesmo batizado nas águas, eu fiz muita coisa errada, muita coisa desagradar ao Senhor. Por exemplo, a pornografia, que destrói muita vida, destrói o psicológico da pessoa, a cabeça, causa depressão, destrói casamento. Eu falo porque eu era muito viciado nessa porcaria, nessa maldição. E eu quero falar pra você que é conhecedor, ou que você que não é também, que você, para tomar cuidado, para você orar para Deus, pedir perdão, misericórdia para Deus, e procurar sair dessa vida, pedir ajuda, e pode pedir ajuda. É porque Deus põe as pessoas certas no caminho de vocês, como pôs na minha também. E eu quero dizer que isso acabou comigo. Acabou a certo ponto de eu acabar perdendo o controle, que o sexo, o prazer natural, né, já não satisfazia mais, e em busca de uma coisa mais intensa. E isso aí é o que Satanás gosta.
ele faz para poder matar a alma da gente, matar a vida, né? Porque o objetivo dele é tirar a vida, destruir tudo. E isso desagrada a Deus, né? Porque não é assim que Deus, né, os planos que ele tem pra gente, porque ele sabe os planos que tem. E esses é armadilha do inimigo, seta. Ele joga, ele não lê a sua mente, não sabe o que você pensa, mas ele joga coisas que você gosta. Então tome cuidado com isso. Graças a Deus eu parei de ver essas coisas. E, e mais uma coisa, outra coisa também, para vocês procurarem ajuda também. E não só isso, como a pornografia quase acabou com a minha vida. E tanto que a palavra de Deus também diz para não julgar, para você não ser julgado naquele dia, né? Então eu cometi muitos erros, eu apontava muito, eu julgava, mas eu não pensava, não parava para se me pôr no lugar da pessoa. Porque é fácil é fácil eu julgar alguém, mas você não se põe no lugar da pessoa. A palavra de Jesus, ele tem compaixão, ele se compadece, ele se punha no lugar daquelas pessoas que ele livrou, que ele fez milagres. Então eu julguei mal muitas vezes as pessoas e, e aquilo que eu julgava, aquelas atitudes, muitas vezes eu mesmo lá e fazia a mesma coisa, aquilo que eu julgava, achava errado, como o adultério, por exemplo. É uma coisa que eu tenho nojo de lembrar disso que eu fiz. É uma coisa horrenda, que desagrada a Deus, que, que é imperdoável, que é uma abominação, desrespeito aos mandamentos de Deus. E uma abominação aos mandamentos de Deus. E eu me envolvi com pessoas maravilhosas, de bom coração, mas que eu as corrompi e levei ao caminho errado, eu conduzia elas à iniquidade, essas pessoas. E, e eu quero dizer com isso que se você passa por essa situação, pare enquanto é tempo, porque Deus já várias vezes, vários falhos, erros que eu cometi, Deus livrou, apesar de eu não merecer, né, por um ato egoísta, porque eu estava pensando no prazer da minha carne, mas Ele me livrou. E oriento vocês também, aconselho a procurar ajuda espiritual e ajuda também de pessoas que são voltadas para Deus fortemente, porque elas têm a capacidade de instruir, porque elas têm o Espírito Santo para poder aconselhar. Vocês procuram ajuda e né? Que a gente deve cortar o mal pela raiz, né? Se aquilo que te faz pecar você arranca fora, melhor entrar sem essa coisa pro céu do que entrar com essas coisas, né? Pra condenação, lá pro Hades, pro Tártaro. Mas vocês procurem ajuda. Isso não é vida, isso é enganação, é prazer da carne, é só um momento, não é a felicidade que Deus prometeu. E isso só me afastou de Deus fazer essas coisas, só me distanciou. Isso acabou comigo. Não só isso, que eu podia prejudicar essas pessoas também, por causa do meu ego, por causa eu estava pensando só na minha carne. Estava pensando no momento, mas não estava pensando também nas pessoas que eu estava influenciando. Eu falo para vocês que não façam isso. Pedem socorro para Deus, pede perdão, pede ajuda do irmão da direita e da esquerda, pede oração, porque Deus perdoa, apesar de a gente cometer muitos erros, muitas vezes muito horríveis, erros horríveis, porque eu já cometi erros terríveis e Deus perdoou, apesar de eu não ser merecedor, porque eu sou fraco, ingrato, egoísta, covarde,
para eu ser conhecedor e fazer uma coisa dessa com Deus para desagradar Ele, porque Ele não merece. Eu queria dizer para vocês para procurarem ajuda, que essas coisas levam à condenação e desagradam ao Senhor. E não só isso, também eu cheguei a pôr uma droga de um cigarro na boca, eu cheguei a beber, só me distanciei de Deus. Mas mais tarde, depois que Deus abriu os meus olhos, né? Eu tava comendo aquelas bolotas de porco, depois eu reconheci. Depois eu me lembrei que na casa de meu pai há muitas moradas, né? Que ele prometeu. Então, né, voltei para pedir perdão. E vocês também podem, tá bom? Pede perdão para Deus que Ele perdoa, Ele compadece, Ele ama você. Mas não faça mais isso. Amém? Queria estar falando isso para vocês. Deus abençoe. E que Jesus Cristo esteja com vocês.